Você já fez alguma escolha na vida da qual se arrependeu? Você já esteve diante de um cenário onde a escolha que você precisa tomar ou é impulsionada a tomar é uma escolha perigosa? Nós estamos começando agora o nosso HDL Podcast. Eu vou tratar deste assunto, escolhas perigosas. Vai embora não, porque essa mensagem tem a ver com você e comigo, com todos nós. Escolhas perigosas. A vida é feita de escolhas. Estamos tomando decisões todos os dias. Às vezes, decisões urgentes, às vezes decisões vitais, às vezes decisões que vão definir até mesmo o nosso futuro. Como, por exemplo, casamento, vocação, filhos, onde trabalhar, onde morar, em que escola estudar, com quem nos relacionamos, que igreja frequentamos, que ideologia nós abraçamos. Nós precisamos tomar decisões constantemente. Agora, há escolhas perigosas. Há escolhas que, se não tomarmos o máximo cuidado, vão nos empurrar para um abismo. Vão encurtar nossos dias. Vão atormentar nossa alma. Vão afligir nosso coração. Por exemplo, quando o 5º mandamento diz que os filhos precisam honrar pai e mãe, ali tem uma lei de Deus com uma promessa de Deus. Porque os filhos que honram pai e mãe são bem-sucedidos na vida e têm uma vida longeva. São 2 promessas divinas. O contrário também é verdade. Filhos que não honram pai e mãe, que não obedecem pai e mãe, que se insurgem contra o conselho de pai e mãe, para fazerem o que não devem fazer, para irem onde não devem ir, para usarem o que não devem usar, para se envolverem em determinados antros de perigo que deveriam deles fugir, estão encurtando seus dias. Então, eu quero tratar dessa matéria aqui tão solene à luz de um dos juízes de Israel, que é Sansão. Quais foram as vantagens desse homem chamado Sansão? Que foi um gigante. Os outros juízes precisaram de alguém com eles para libertar o povo. Sansão fez carreira solo e julgou Israel 20 anos. Quando Israel estava debaixo da opressão dos filisteus há 40 anos. Primeiramente, o Sansão teve pais piedosos. Quando a mulher de Manoá, pai de Sansão, foi informada que ela, sendo estéril, daria à luz a um filho, a primeira preocupação de Manoá e de sua mulher foi saber de Deus como é que o menino deveria ser educado. Qual seria a vocação do menino? Que coisa boa é quando o pai e mãe, antes mesmo de conceberem, já estão preocupados com a formação, com a criação, com o ensino, com a orientação espiritual da criança. Pais piedosos, comprometidos com Deus, gente de Deus. Que privilégio é ter pais cristãos, com valores morais graníticos, sólidos, com princípios do bem. Que privilégio é uma criança beber o leite da piedade desde a sua infância. Segundo privilégio que Sansão teve, ele foi resultado de um milagre de Deus, porque sua mãe era estéril. O nascimento dele foi um milagre, foi uma intervenção divina, foi algo sobrenatural.
Que privilégio aquele menino deve ter tido quando seus pais, desde a sua mais tenra infância, contaram para ele como ele veio ao mundo. Terceiro privilégio, o nome dele, Sansão. Sansão significa luz, pequeno sol. Na escuridão da opressão dos filisteus sobre Israel, Sansão seria a grande luz de esperança, de libertação. Quarto privilégio, Sansão recebe uma missão específica: libertar o seu povo do jugo, da escravidão, da opressão dos filisteus, arqui-inimigos de Israel. Ele tinha um chamado sublime que marcaria toda a nação. Ele foi escolhido por Deus para exercer essa nobilíssima função de ser juiz e libertador do seu povo. Mas quinto privilégio, Sansão foi consagrado a Deus desde o ventre como um nazireu. O nazireu era separado por Deus para um trabalho especial de Deus. O símbolo da sua consagração é que ele não podia tocar em cadáver, se contaminando. Ele não podia beber bebida forte. Ele devia ser cheio do Espírito Santo e não de vinho. Terceiro, ele não podia cortar o cabelo. E Sansão então nasce com essa vocação, com esse chamado e com essa consagração a Deus desde o ventre. Que privilégio! Mas o que aconteceu com esse jovem? Ele jogou todo esse legado fora. E ele começa a tomar algumas decisões e algumas escolhas perigosas, erradas. Primeira escolha errada dele e perigosa: ele amou, se apaixonou pela mulher errada. A Bíblia diz que um dia ele desce com seu pai para Tímna e viu uma moça filisteia e chegou em casa e disse: papai, eu quero aquela moça para mim. Seu pai e a sua mãe lhe aconselharam: não, meu filho, essa moça é filisteia. Esse povo nos oprime. Esse povo tem outros deuses. Eles não têm a mesma fé que nós temos. Tem tantas jovens em Israel. E ele respondeu: eu quero é aquela, porque só daquela eu me agrado. Ele não escutou o conselho do pai e da mãe. E aqui fica um alerta para você que está me escutando, você que é filho, você que é filha, você que é solteiro, solteira, você que ainda não se casou, escute seus pais. Eu sou pastor há 43 anos. Eu nunca vi um rapaz ou uma moça que, tendo desobedecido pai e mãe na área de namoro e se casado à revelia, ao arrepio da vontade dos pais, que tenha sido bem-sucedido no casamento. Sansão não escuta conselhos e depois vai escutar: coitado. Não importa se o seu pai é rico ou pobre, doutor ou analfabeto, ou quadrado ou redondo, escute seu pai, escute sua mãe nesta área da vida emocional. Não dê esse passo tão decisivo na sua vida sendo rebelde, tapando os ouvidos ao conselho dos pais. Segunda decisão errada, ou segunda escolha perigosa de Sansão. Sansão resolve viver perigosamente nas horas do lazer da sua vida, das horas mais descontraídas da sua vida. Quando ele chega para o casamento, e ele consuma o casamento com essa mulher filisteia, ele chega lá e propõe um enigma. E o enigma que ele propõe é um enigma muito interessante, porque é esse: do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Era uma festa filisteia, era um banquete filisteu,
Os amigos que eram inimigos, mas convidados para a festa, como se amigos fossem. Era amigo da família da moça. E chega lá, o Sansão vai jogar, vai brincar, vai tentar se divertir, vai tentar tirar proveito. E propõe um desafio. E qual o desafio? Ele disse assim: dar-vos-ei um enigma a decifrar. Se nos 7 dias das bodas, era uma festa de 7 dias de casamento, me declarardes e descobrirdes, dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivais. Propõe esse desafio do enigma. Agora, olha a consequência. Se mu não puderdes declarar, vós me dareis a mim as 30 camisas e as 30 vestes festivais. O enigma era este: do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. Então, ele vai desafiar os convidados da festa do seu casamento para tirar proveito, para zombar da cara deles. E o que acontece? Acontece que esses jovens filisteus começaram a pressionar a mulher dele para arrancar do Sansão o significado do enigma, com ameaças de morte a ela e a família dela, se ela não arrancasse o significado do enigma do seu marido para contar para eles. E a mulher foi se sentindo pressionada, acuada, ameaçada. Começou a chorar e a pressionar o Sansão para contar para ela. Até que no último dia Sansão contou para ela. Então ela foi e contou para os filisteus. E os filisteus então ganham a aposta. E o Sansão precisa sair da festa do casamento para matar 30 filisteus e arrancar do corpo deles as vestes para entregar aos rapazes. Agora eu pergunto para você, tem graça nisso? O cara sair da festa de casamento para fazer uma chacina? Para matar 30 filisteus? Na verdade, o Sansão ficou tão irritado, que ele não voltou para o término da festa, ele voltou para a casa do pai dele. Aquele casamento não chegou a se consumar com lua de mel. Então, dado um tempo, Sansão sentiu saudade da sua mulher e pensou, vou lá, vou consumar o casamento, vou ter minha lua de mel, vou pegar minha mulher, a festa já acabou e vou viver minha vida. Quando ele chega lá, o sogro dele, achando que ele não voltava mais, deu a mulher dele para outro homem. Aquele casamento devia ir para o livro dos Guinness, porque nem lua de mel teve. Então, muito aborrecido, ele incendeia a campina dos filisteus. Um prejuízo financeiro. Os filisteus acuam os judeus, os hebreus, os israelitas, para entregarem Sansão. E se não entregarem Sansão, eles seriam penalizados. E então, os homens do seu povo foram a ele e disseram, olha, ou você se entrega, ou nós vamos sofrer as consequências. Então Sansão prometeu a eles de se entregar, desde que eles não entregassem Sansão, desde que eles mesmos não executassem Sansão. E então, assim aconteceu. Amarraram Sansão, e quando entregaram Sansão aos filisteus, ele rompeu aquelas cordas, rompeu aquelas cadeias, e pegou uma queixada de jumento e matou 1000 filisteus. Ele era um gigante, ele era imbatível na força. E diz a Bíblia que depois dessa façanha toda, ele desce para Gaza, ele que era um homem consagrado a Deus, habitado pelo Espírito de Deus, e deitou com uma prostituta em Gaza. Ou seja,
É um abismo chamando outro abismo. É uma queda levando a outra queda. É uma concessão levando a outra concessão. É uma escolha perigosa levando a outra escolha perigosa. E ali ele sai de Gaza, porque a cidade foi cercada pelos filisteus. Eles davam a cata dele, querendo a cabeça dele. E ele sai à noite com os portões da cidade nas costas e com o pecado de Gaza no coração. A próxima escolha perigosa é se envolver com Dalila, uma mulher filisteia, que vai dando a ele carinho misturado com o veneno da traição. E mais uma vez o Sansão não sabe usar esse tempo de folga, de lazer ou de descontração, e ele novamente vai propor um jogo. A mulher está sendo corrompida pelos filisteus para extrair dele o segredo da sua força, e ele vai brincando com ela, com algumas alternativas. Se me amarrarem, se forem cordas frescas, se amarrar as minhas 7 tranças num pino de tear, eu vou perder minha força. E o volume da pressão foi aumentando. E cada vez que Dalila dizia, os filisteus vêm contra ti, o Sansão quebrava as amarras, quebrava as cordas, quebrava as amarras das tranças e se libertava, ela foi aumentando o volume da pressão sobre eles. Você está me chantageando, você está mentindo para mim, você diz que me ama, mas não me ama coisa nenhuma. E diz a Bíblia que Sansão foi tomado de uma impaciência de matar. E destampou o coração para ele, não, eu sou nazireu desde o ventre. Eu não posso cortar o cabelo. O cabelo, na verdade, não era a fonte da sua força, era um emblema da sua força, porque a sua força estava no Senhor. Cortaram os cabelos dele. O Senhor Deus se afastou dele. E Sansão tornou-se um homem fraco, vulnerável, como qualquer outro ser humano. Então, pegaram o Sansão, amarraram o Sansão, vazaram os olhos de Sansão. Fizeram o Sansão rodar um moinho e levaram o Sansão para um templo pagão. Zombaram de Deus de Israel e zombaram de Sansão. Porque ele foi um moço que não soube fazer as escolhas certas. Escolhas perigosas. Cuidado com as suas escolhas. Elas têm consequência. Mas ainda, me permita olhar um outro ângulo. Escolhas erradas. Sansão fez escolhas erradas porque ele não respeitou a sua consagração de nazireu. Ele quebrou os 3 compromissos do nazireu. Primeiro, ele tocou em cadáver. O nazireu não podia fazer isso. Quando ele foi para a casa dessa moça filisteia para conhecê-la, enquanto caminhava por uma vinha, um leão novo salta em cima dele. Ele era tão forte, tão robusto, tão hercúleo, que ele pega esse leão novo, o rasga e o joga para o lado de fora da estrada. Diz o texto que ele rasgou aquele leão como se rasga um cabrito. E quando eu olho essa cena, às vezes dá vontade de rir, porque eu não consigo rasgar um coelho, quanto mais um cabrito, quanto mais um leão. Mas isso mostra que tipo de força Deus tinha dado para Sansão. Só que, no dia do casamento, ele está indo para a festa com o seu pai e a sua mãe. Ele era filho único. Passando pela mesma vinha, pela mesma estrada, lembrou-se da cena do leão. Passou por lá para ver. Tinha um enxame de abelhas na caveira do leão morto. Ele enfia a mão, pega um favo de mel da caveira do leão morto, degusta o mel e ainda dá para o seu pai e a sua mãe, sem que seu pai e sua mãe soubessem era da caveira de um leão morto, porque senão eles não teriam não só não comido o mel, como não teriam permitido que ele o fizesse. Ali ele quebra o primeiro voto de nazireado. Ele não podia tocar em cadáver. Ele procurou doçura no que estava podre. Ele procurou prazer naquilo que era proibido.
Esse é um alerta para nós. Quantas pessoas ainda hoje procurando prazer na caveira de um leão morto? Quanta gente procurando doçura naquilo que Deus diz: não prove, não experimente, não entre, não faça. E Sansão quis experimentar o que Deus havia proibido: tocar em cadáver. Quantas pessoas ainda hoje estão fazendo escolhas perigosas, experimentando drogas? Ah, vai ser legal. Se você não cheirar essa cocaína, se você não fumar esse papelote aqui de maconha, você não consegue fazer parte do grupo, você não vai ser parte da patota, você não vai se integrar, você precisa ser, senão você vai ser careta se você não fizer isso, ou você precisa ver que experiência linda, que viagem psicodélica colorida, e as pessoas são levadas pela curiosidade, ou por se sentirem parte do grupo, ou por quererem uma aventura, ou porque não suportarem os tédios da vida, acabam experimentando e ficando perdidas e escravas e prisioneiras, e muitos deles sucumbem à própria morte. Escolhas perigosas. Quantas pessoas que foram seduzidas para a bebida alcoólica e acabam totalmente dependentes, escravas, e morrem sob o efeito dessa escravidão crudelíssima. Por quê? Porque, em vez de serem cheias do Espírito Santo, elas quiseram substituir a plenitude do Espírito Santo pela embriaguez. Escolhas perigosas. Mas Sansão vai fazer a segunda escolha perigosa ao quebrar o segundo voto de nazereado. Ele não podia beber bebida forte. E aqui no capítulo 14, versículo 10, está escrito assim: descendo Sansão, pois seu pai à casa daquela mulher, diz o texto, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. Em outras palavras, Sansão faz um banquete. Quem fazia a festa era o noivo. Faz um banquete à moda filisteia, à lá cardápio filisteu. Um banquete regado, certamente, de bebida alcoólica. Por uma razão simples. Era o costume dos moços da época. Ele não quer quebrar o protocolo, ele não quer fazer uma festa diferente. Ele não quer ser considerado cafona, fora de moda, démodé, retrô. Ele então quebra o seu segundo voto de nazereado quando ele patrocina um banquete, porque era o costume dos moços filisteus, mas não era o valor moral, espiritual que ele carregava como um nazireu de Deus, que não podia beber bebida forte. Ele não teve peito para dizer: a minha festa tem que ser diferente. Ele não teve coragem de se posicionar e dizer: não, eu sou nazireu, a minha festa vai ser uma festa de nazireu, eu estou casando com mulher filisteia, mas quem está bancando a festa sou eu, e o banquete vai ser dentro dos meus moldes e não dentro dos moldes filisteus. Eu hoje tenho tido grande preocupação com as festas de casamento até dos nossos jovens cristãos. E por onde ando em todo o Brasil, eu escuto a mesma preocupação dos pastores. Onde você tem na igreja uma linda cerimônia, onde se tem música cristã, onde se tem uma pregação da palavra de Deus, onde se adora a Deus e invoca a bênção de Deus sobre o casal. E depois você sai do templo e vai para um cerimonial, e lá o pau quebra. A música que rola lá não é mais a música que exalta a Deus. Tem músicas profanas horríveis.
bebida alcoólica se serve todas. O povo cai na pista de dança e volta para casa bêbado. Nós, querendo agradar aos ditames da sociedade, querendo agradar aos preceitos cerimoniais dos filisteus, rompemos com a nossa aliança com o Senhor e patrocinamos uma festa pagã, mergulhada no álcool, mergulhada na música profana, quebrando por completo a conexão entre a cerimônia religiosa e a festa profana. É preciso ter coragem para dizer, não, a minha festa é diferente. Eu vou dar um banquete sim, mas com valores diferentes. É possível você fazer uma festa belíssima com uma música que agrada a Deus lá no cerimonial. É possível você fazer uma festa belíssima sem ser regada a bebida alcoólica. É preciso que haja uma conexão entre o culto que prestamos a Deus na cerimônia religiosa do casamento e a festa que promovemos para a glória de Deus e a alegria de quem participa. Nós não podemos unir o sagrado e o profano. Davi certamente não aceitaria fazer um dueto com o Golias. Hoje nós estamos misturando as estações. E isso certamente entristece a Deus. Mas Sansão rompe o terceiro voto de nazereado, quando ele deita no colo de Dalila e vai brincando com o pecado. A Bíblia diz que quem zomba do pecado é louco. E na medida que ele vai se aproximando da área de perigo, de abrir o coração para a mulher errada, na hora errada, com as motivações erradas. Se a força dele estava no emblema do cabelo, todas as 4 alternativas propostas tinham a ver com o cabelo dele. Amarrando com cordas novas, mas estava ali por perto. Se for cordas frescas, está ali por perto, mas na terceira proposta já tinha a ver com o cabelo, as tranças do cabelo. Na quarta ele diz, olha, se cortar meu cabelo eu perco a força. E agora note bem, seu cabelo foi cortado. E ele tem uma ilusão, porque Dalila diz, os filisteus vêm contra ti, Sansão. Da primeira ele escapou, da segunda ele escapou, da terceira ele escapou, na quarta ele ficou. Ilusão, porque ele pensou que Deus ainda estava com ele, pois o Espírito de Deus já havia se retirado dele, a força dele tinha ido embora. E agora esse moço, cujo nome é Luz, tem seus olhos vazados e fica na escuridão. Esse moço que foi levantado como libertador, agora é escravo, é cativo. Esse moço que tinha uma jornada vitoriosa, agora está dando voltas. Esse moço que foi levantado para trazer glória a Deus e alegria ao povo, agora está num templo pagão, sendo motivo de chacota, de zombaria do nome de Deus. Por quê? Porque fez escolhas erradas. Sansão caiu nas mãos dos filisteus porque nunca caiu em si. Sansão propôs enigmas e se tornou cativo dos enigmas. Sansão brincou de ser amarrado e amarrado ficou. Sansão não teve disciplina no que tange a concupiscência dos olhos e ficou cego. Sansão deveria trazer exaltação ao nome de Deus e encerra a sua vida sendo zombado e vendo e ouvindo, melhor, ouvindo o seu Deus ser zombado.
Mas, diante de tantas escolhas trágicas, de tantas escolhas perigosas, a pergunta é: ainda tem esperança? Talvez você que está ouvindo essa mensagem já passou por situações tão difíceis, você já fez escolhas tão erradas, você já tomou decisões tão inadequadas, você tem até sofrido as consequências disso na sua vida e você diz: ainda tem esperança para mim? E a resposta é sim, tem esperança para você. Porque no capítulo 16, versículo 22, está escrito assim: e o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. E então, quando ele é levado para aquele templo pagão, onde tinha mais de 3.000 pessoas no prédio, cego, ele pediu ao moço para colocá-lo num lugar estratégico, para pôr as mãos nas colunas. E ali, ele que não orava, ele que tinha passado a vida toda tomando as suas decisões sem consultar a Deus, diz a Bíblia no verso 28 do capítulo 16, Sansão clamou ao Senhor. E disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. E diz a Bíblia que abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda em outra. E ele disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Sansão se volta para Deus, não podendo mais reverter algumas situações da cegueira e da morte. Mas Deus o ouviu, e ele se vingou dos filisteus, opressores de Israel. Ele sucumbe, mas derrota os inimigos. Deus é o Deus de tanta misericórdia, que não importa aonde você foi e até que ponto você desceu, Deus é o Deus que ouve o seu clamor, ouve a sua oração e traz perdão e traz restauração. Quando eu vou lá para o livro de Hebreus, no capítulo 11 de Hebreus está escrito, e olha que coisa preciosa, Hebreus capítulo 11, está escrito o seguinte, por favor, observe comigo. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os descendentes, com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Sansão está no meio dos heróis da fé. Deus o perdoou. Deus o salvou. Deus o enalteceu nos anais da história. Essa é uma palavra de esperança. Talvez você caiu. Talvez você está chorando as consequências de seus erros. Mas Deus ainda assim pode perdoar os seus pecados. Deus pode ainda assim livrar você do chicote da culpa. Deus ainda assim pode restaurar a sua alma. Deus ainda assim pode colocar você na galeria dos heróis da fé. Que Deus, portanto, abençoe muito a sua vida. E enquanto é tempo, peçamos a Deus graça, discernimento, sabedoria, firmeza, para não fazermos escolhas perigosas.
para não taparmos os ouvidos aos conselhos de pai e mãe, para não sermos assodados, apressados, a tomarmos decisões insensatas, tolas, nécias, que você e eu possamos santificar nossa vida ao Senhor. Fomos escolhidos também, desde a eternidade, para vivermos uma vida santa e irrepreensível, que possamos andar em novidade de vida, de forma justa, de forma íntegra, de forma piedosa. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração. Se esta mensagem foi importante para você, compartilhe-a com outras pessoas. Se você não está inscrito nesse canal, faça isso e nos ajude a levar esta palavra a outras pessoas. Eu espero que Deus fortaleça a sua fé e encha o seu coração de alegria, de paz e de rica